Então iniciamos aí a gravação da aula, né? Bom, então agora GTDE, né? Geração, transmissão, distribuição. Primeiro assunto, né, que a gente vai abordar aqui é a representação de um sistema em PU. Então, representação em PU. O que é PU, né? PU, por aqui entre parênteses, é por unidade. Para que serve isso aqui, né? Serve quando você analisar um circuito, né, para interpretação, né, melhor interpretação. Normalização de resultados. Normalização. Então a gente vai padronizar, né? Vai ter um padrão. E teoricamente, né, tem quem acha que não, mas é para facilitar os cálculos também. Então, representar um circuito aí por unidade, supõe-se que fica melhor para interpretar. Você tem uma padronização ali dos resultados e é melhor também para fazer cálculo. Por que a necessidade disso aqui? Então, se a gente está num sistema que tem aí valores grandes, né, valores altos para as grandezas aí, né, tipo a potência em megawatts, tensão em kilovolts. Então você olha lá valores muito altos, né, sei lá, num transformador, ou a potência, né, ou valores de linha de transmissão. Fica difícil interpretar, né, ou você vai comprar um transformador, como que você vai ver esses valores grandes, né? Então, geralmente, esses sistemas eles são representados em PU, né, por unidade. No que consiste isso? Consiste no seguinte: a gente adota valores de base. Então é necessário adotar valores base. Né? Então, por exemplo, eu tenho determinada grandeza, né? X igual a 1 milhão. 1 milhão. Né? Eu poderia simplificar isso aqui, né? Escolher um valor de base para o meu sistema, né? Então, por exemplo, vou adotar aqui um X de base igual a 500 mil. Né? Aqui é 1 milhão, aqui é 500 mil, né? O valor real é 1 milhão. E eu escolhi, né? Eu arbitrei, né? Não chutei, eu escolhi propositalmente um valor de base igual a 500 mil. Então, eu posso dizer que cada unidade vai representar para mim 500 mil. Cada unidade, 500 mil. Como é uma representação por unidade, né? Então, essa minha representação aqui, nominal, em PU, daria quanto? Se o valor real é 1 milhão e eu escolhi para cada unidade 500 mil, então aqui eu tenho 2 PU. 2 PU. Né? Então, né, em outras palavras, quando a gente representa um sistema em PU, né, por unidade, ele vai ficar da seguinte forma. Ó. Você tem a grandeza, que você deseja representar ela em PU.
né? E ela é igual à grandeza com o valor nominal, quanto que ela vale de verdade, dividido por um valor de base, certo? Então isso aqui é importante, ó. A grandeza que eu desejo representar em PU, ela é igual ao valor nominal de quem eu desejo simplificar, dividido por um valor de base, ok? Alguma pergunta? Caramba, o cara manda foto dele na estrada, hein? Juninho. É o, é o Nelson, né? Beleza, pessoal? Alguma pergunta aí? Então vamos lá. Né? Na elétrica aqui, então, para nós, vai ser da seguinte forma, né? É, a gente vai trabalhar mais aqui em corrente alternada. Corrente alternada. Né? Porque esses valores altos, eles aparecem corrente alternada, né? Sistema de corrente alternada. Que grandezas a gente tem, né? Por exemplo, a gente tem a tensão, né? Tensão. Vamos representar com uma bolinha em cima aqui, né? Para dizer que é corrente alternada. Tensão. A gente tem impedância, que seria resistência aí, né? Mas é impedância. Qual que é a diferença de resistência e impedância? Resistência é o R, a gente usa lá para circuito resistivo, né? A impedância você já tem aqui indutância, capacitância, né? Tem aquela parte real, parte imaginária, forma polar, forma retangular, né? É mais usada em corrente alternada. A gente vai ter corrente elétrica, corrente, e a gente vai ter a potência, né? Só que potências são três, né? Então a gente tem o S, e o P e a gente tem o Q. São aí as potências. Então, quando a gente representa um circuito aí em PU, a gente tem que escolher valores de base, né? Então, importante, ó, valores de base são escolhidos, mas nem todos, né? Quais valores de base são escolhidos? Valor de base para tensão, V de base, e valor para potência aparente, S de base. Então, esses dois aqui, ó, a gente escolhe eles antes de começar o exercício. E a gente sempre escolhe eles de forma que o valor nominal ele fique lá simplificado num valor redondinho, né? Então, por exemplo, se a tensão lá de um circuito é 1000, a tensão de base que eu vou escolher é 1000 também, porque a tensão nominal vira um PU, né? Essa é a ideia quando eu aplicar essa definição aqui, ó. Quando eu aplicar isso aqui, né? Um pouquinho chato entender, mas com o exemplo vai ficar mais claro, né? Tá aqui lousa 1, lousa 2, lousa 3. Então vamos para 4. Copia aí ou dá um print que eu vou apagar a primeirinha aqui.
Beleza. Então, os demais, né, valores de base, quem são os demais? Então, os demais aqui vão ser o Z de base e o I de base. O P e o Q não tem? Não. P e Q e o S são todos potências, né? Então, antes de começar um exercício, se eu arbitrar o valor para o S, é o mesmo que eu vou usar para o P e o mesmo que eu vou usar para o Q, porque eles são potências, né? Então, eu não posso, por exemplo, escolher um valor de base para o S e ter um valor diferente para potência ativa e potência reativa. Então, a gente escolhe sempre tensão de base e potência aparente de base. E a gente calcula valores de base para corrente, né? Corrente de base e impedância de base, Z de base. Então, é importante isso aqui. Por exemplo, ó, se eu tenho um sistema, é um sistema aí, sei lá, um transformador, não precisa especificar o equipamento, mas vamos supor que uma linha de transmissão, 10 kVA, a potência ali envolvida, e a tensão é 2 kV, né? 2 kV. Então, como fica, né, todas as grandezas em PU? Então, representar grandezas em PU. Beleza. Então, antes de começar o exemplo, eu preciso escolher valores de base, né? E eu vou escolher o quê? Eu vou apagar aqui, tá? Se quiser dar um print aí. Então, eu vou escolher valores de base para tensão e para potência. Então, por exemplo, né? O que vai ser o meu S de base? Eu posso escolher qualquer valor, certo? Mas eu vou escolher quem? 10 kVA. 10 kVA. Porque é igual a um valor nominal. Aqui eu sei que depois, hora que eu simplificar, vai dar 1. E eu vou escolher o meu V de base. V de base. Que eu vou escolher quanto? Vou escolher 2000. Porque a hora que eu simplificar, vai dar 1, né? Agora, os demais valores de base, eu vou calcular eles, né? Eles vão ser calculados. Então, por exemplo, o I de base vai ficar como? Eu sei que S é igual a V vezes I, né? Potência aparente é tensão vezes corrente. Então, potência de base é igual a tensão de base vezes corrente de base, né? Então, isola o I aqui, ó. Então, o I de base é igual a S por V. 10 kVA por 2 kV. Corta K com K, 10 por 2. Então, a corrente de base desse meu sistema é 5 amperes. Foi calculado, né? Lei de Ohm, ó. V igual a Z vezes I. Então, V de base igual Z de base por I de base.
Então, meu Z de base é igual V de base por I de base. Né? Então, eu vou fazer aqui 2000, que é 2K, né? A tensão de base, que eu escolhi, dividido por 5, que é o I de base, que eu calculei. Então, o meu Z de base deu quanto? 2000 por 5, 400 ohm, né? Valor calculado. Ó, importante guardar esses valores aqui. Beleza, esse é o exemplo, né? Vou apagar o 3 aqui agora. Aqui foi lousa 5. Lousa 6. Tá, então é o seguinte, ó. Né, vamos supor, é uma linha lá. Aqui está a fonte. Alimenta ali uma carga, né? Então, como que eu vou representar esse sistema? Valor de base. Se aqui era 2 kV, eu vou representar aqui por um valor em PU, né? Se aqui tinha um valor de corrente, eu vou representar pelo valor em PU. A carga, se eu tinha um valor aqui em ohm, vou representar pelo valor em PU, né? Se aqui era 10 kVA a potência da carga, eu vou representar também por um valor em PU. Então vamos ver como que ficam esses valores aí em PU, né? Que é o que me interessa. Vamos mudar a cor aqui, ó. Então tensão em PU, né? Tensão ali do gerador em PU, vai ficar conforme a definição que eu passei para vocês, ó. X em PU é igual ao X nominal pelo X de base. Então a tensão em PU é a tensão nominal, 2K, 2 kV. Pela tensão de base, qual que eu escolhi? 2 kV. 2K por 2K dá 1, certo? Só que assim, se eu for representar uma grandeza em PU, ela perde a unidade de medida dela, vira só PU, não é volts mais. Então aqui, ó, no gerador eu tenho quanto? 1 PU. Né? E vai ser representado dessa forma mesmo, né? Dessa forma mesmo. Agora, potência, né? Potência lá da carga. S em PU vai ser igual valor nominal 10 kVA dividido por valor de base que eu escolhi 10 kVA. 10 kVA por 10 kVA vai dar 1. Quanto? PU. 1 PU. Né? Então eu peguei as grandezas e normalizei elas. Ficou mais fácil de interpretar, né? Logicamente, quando eu calcular aqui a corrente, né? Fizer 10, eu coloquei VA aqui, mas é KVA, né? Vamos arrumar aqui. Então, se eu calcular a corrente, né, para esse circuito aqui, vai dar quanto? Vai dar 10K por 2K, vai dar 5, né? Ou seja, vai dar igual ao valor do I de base, porque ele também foi calculado. Quanto que daria aqui a minha corrente? 1 PU também. Né? 1 PU. Se eu fosse calcular a impedância, iria dar quanto? 1 PU. E aí eu representaria um sistema, né? Tudo com 1 aqui, ok? Ah, mas qual que é a vantagem de ficar tudo com 1 aí? Tudo 1. Detalhe, eu escolhi valores de base para o que eu tenho aqui, né? E se determinado outro trecho
aqui, né? Tem um outro trecho para cá e a corrente aqui que está sendo sinalizada é 0,5 PU. Quanto que ela vale nominalmente? Aí eu tenho que ter todas essas informações dos valores de base, ó. Meu S de base é 10 kVA, o V de base é 2 kV, o I de base é 5 e o Z de base 400 ohm, né? Para eu poder calcular qual que é o valor dessa corrente aqui nominal. Como que eu faria isso então? Vamos apagar mais uma aqui. Bom, vou partir da definição aqui, ó. Valor em PU no caso, meio. 0,5 igual valor nominal que eu desejo saber, né? A corrente naquele trecho lá. Vou chamar de IX. Dividido por o valor nominal da grandeza em questão de base. O valor de base da grandeza em questão. Não trata-se de uma corrente, né? O valor de base da corrente é 5. Isola o IX aqui. Vai ficar 5 vezes meio, que é igual a 2,5 ampere. Certo? Então, eu tenho que adequar, né, o valor em PU ao valor de base que eu encontro nominal. Então, por exemplo, foi colocado outra carga aqui, em paralelo, né, e eu olhei lá e essa carga é de 0,4 PU. Né, a potência dela, 0,4 PU. Isso aqui é um S, tá? Não é um 5, não. O S da nova carga, 0,4 PU. Qual que é a potência dessa nova carga? Vamos pela definição de novo, ó. Valor em PU, 0,4 é igual. O valor nominal que eu desejo saber, né? Ó, SY. Vamos pôr um Y aqui. SY dividido pelo valor de base da grandeza em questão. Qual é o valor de base para a grandeza potência nesse? Eu escolhi 10 kVA. Então, 10K. Isola aqui, né? Ó. Então, meu SY igual 0,4 vezes 10K, 10.000, vai dar 4 kVA. Né? Então, valores de base para potência e para tensão são escolhidos. Né? E o valor de corrente e o valor de impedância são calculados. Beleza? Alguma pergunta aqui até o momento? Nossa. Então vamos para mais um exemplo. Ó. Mais um exemplo. Então tá aqui um gerador, uma linha, alimenta uma carga. Vamos supor que essa carga aqui é 8 kVA. 8 kVA. A alimentação aqui é 1000 volts. 1000 volts. Então eu vou ter uma corrente aqui de quanto? Né? 8.000, que é a potência, por 1000, que é a tensão. 8 ampere. Aqui eu vou ter uma impedância, né? Melhor, o objetivo aqui vai ser
Determine valores de base. Né, calculados e escolhidos. Represente o circuito em PU. Represente em PU por unidade. Calcule valor nominal de impedância. Né? A gente está indo com números assim, redondinho, né? Sem estar na forma polar, nem nada. Mas para a gente entender, ok? Beleza. Então, para começar, a gente escolhe valores de base. Então, a gente sempre escolhe para potência aparente e para tensão. O que vai ser, então, V de base do circuito? Logicamente, eu vou escolher 1000 volts, né? Porque o nominal é 1000. O que vai ser o S de base? 8 kVA, né? Porque o nominal é 8 kVA. Né? Então, S e V vão ser os valores aí escolhidos. Certo? Alguma pergunta até aqui? Tá, então agora vamos para os valores calculados, né? Que é o I e o Z. Então, S igual a V vezes I. Então, o I de base, meu I de base é igual a S de base pelo V de base. Então, eu tenho 8.000 por 1000. Vai dar 8 amperes. Valor de base para a corrente. Z de base. V igual a Z vezes I. Lei de Ohm. Então, eu tenho V de base por I de base. Então, fica 1000 por 8. Z de base, então, é 125. 125 ohm. Beleza. Então, aqui, ó, eu encontrei todos os valores de base, né? O V, o S, o Z e o I. Ó, fiz a primeira parte aqui. Represente em PU. Então, quando a gente deseja representar algo em PU, é o valor nominal pelo valor de base, né? Então, ó, V em PU. Valor nominal, 1000. Pelo valor de base, 1000. 1 PU. Então, está representado aqui, ó, 1 PU. Certo? S em PU vai ser igual ao valor nominal, 8.000, pelo valor de base, 8.000. 8.000 por 8.000, 1 PU. Corrente em PU. Valor nominal, 8. Valor de base calculado, 8. Vai dar, então, 1 PU. Né? Ok, então fiz aqui a segunda parte. Ó. Aqui dá 1 e aqui dá 1. Representei o sistema em PU.
né? Foi aqui, ó. O que faltou? Calcule valor nominal de impedância, né? Quanto que dá essa impedância aqui da carga? O Z mesmo, né? Eu conheço o valor de base, que é 125. Se eu calcular o valor aqui em PU, dá quanto? Eu posso fazer a conta em PU também, normalmente, né? 8, luz a 9, luz a 10. Aqui era 9. 9. Tá, então o Z em PU, né? Se eu aplicar a lei de Ohm, ó, não é V em PU dividido pelo I em PU? Sim, né? Lei de Ohm. Então o Z em PU vai dar tensão em PU 1, corrente em PU 1, 1 por 1, 1 PU. Agora eu quero saber o valor nominal, vamos para a definição, ó. Valor em PU, que é 1, é igual valor nominal, que eu desejo saber, dividido pelo valor de base, Z de base, 125. Então, a minha impedância, né, passa multiplicando, 125 vezes 1, 125 ohm. Beleza, mais um exemplo aí. Alguma pergunta? Então, olha só, eu falei, né, que a potência aqui era 8 kVA. Agora eu vou incluir outra informação aqui, ó. Eu vou dizer aqui que a potência ativa dessa carga é 7 kW. Né? Aqui é um P daí, não é o S mais. Como que fica a representação da potência ativa dessa carga em PU? Porque agora é o P, né? Bom, não muda, né? A potência ativa em PU é igual valor nominal 7K por valor de base. Aí que eu falei para vocês, né? É potência ativa. Só que o valor de base que a gente considera para isso aqui é o da potência aparente, né? Sempre a potência, sempre o S que a gente escolhe, ó, né? Então a gente faz aqui kilowatts dividido por kVA, né? Então vamos ver aqui, ó, 7 por 8. 7 por 8, 0,875 PU. 0,875 PU. Beleza? Tá, então copia aí, ou dá um printzinho, que eu já apago e a gente já faz mais um.
Tá, então vamos formalizar o negócio aqui, né? Vou apagar do meio. Então vou usar 11. Então vai ficar assim. Tensão em PU, tensão nominal por tensão de base, corrente em PU por potência antes, potência em PU, potência nominal por potência de base, potência ativa em PU, potência nominal por S de base, potência reativa do sistema em PU, potência reativa nominal por S de base, né? Ó, as três potências, valor de base, valor da potência aparente, né? Corrente em PU, corrente nominal por corrente de base, vou usar 12. Agora impedância, né? Ó, a gente fala Z. Sim, Z em PU é igual ao Z por Z de base, né? Isso é lógico. Só que às vezes você pode estar lá na forma retangular, não é isso? Então, por exemplo, ó, o R é resistência, certo? Em PU é o R nominal pelo Z de base, né? O XC, o XL, né? Reatância, porque eu posso ter uma impedância assim, ó, 100, 30 graus, ohm, né? E eu posso ter, por exemplo, ó, 60 mais J40 ohm, né? Aqui eu tenho a parte ômica mais J a reatância, não é isso? Eu posso ter em outro formato essa impedância. Então a resistência R por Z de base e a reatância, né, X, XC, XL em PU é o X pelo Z de base. Não confunda com aquele X que eu coloquei como exemplo no começo, tá? Beleza, então aqui a gente padronizou todas as grandezas possíveis aqui. Então vamos fazer exercício, né? Caramba, que é esse cara aqui agora?
chamá-lo de vídeo. Tá, vamos fazer um exercício aqui semelhante ao exemplo, então. Girador, linha, carga. Tensão do gerador, vamos pôr aí 6 kV. Né? A linha, a gente não está considerando a impedância da linha por enquanto, né? É mais para a gente entender aqui como calcula valores de base. Mas para frente a gente vai ter a linha aqui, a parte, né, real e a parte imaginária também a ser considerada. Né? Potência aqui da carga, vamos pôr aí 18 kVA. Então, enunciado. Calcular valores de base, ou determinar, né? Porque alguns a gente calcula, alguns a gente escolhe. Determinar valores de base. Representar sistema em PU. Beleza? Bem simplesinho aí. Vamos dar um tempinho. Ficou junto ali, né? Aí vocês tentam resolver aí. Qualquer coisa é só perguntar.
E aí, pessoal, conseguiram fazer aí? Podemos corrigir? Eu acho que consegui aqui. É? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá, então, valor de base, né? O objetivo hoje é a gente determinar o valor de base. Né? Valor de base, tensão e potência. Eu posso escolher, como eu disse para vocês, eu posso escolher qualquer valor, né? Tensão é 6.000 volts. Eu posso escolher 3.000? Posso. Posso escolher 1.000? Posso. Por que geralmente eu escolho um valor igual? Porque depois, na hora que você simplifica, dá 1 PU, né? Então a tensão de base que eu vou escolher vai ser 6.000 volts ou 6 kV, né? Pode escolher qualquer valor. S de base. 18.000 é o valor nominal, 18 kVA. Eu vou escolher 18 kVA. Pode ser 9? Pode. Pode ser 36? Pode também. Depois vai dar meio PU, né? Ou 2 PU. Pode ser 738? Pode ser. Mas um negócio que o objetivo é simplificar, você acaba complicando se você não escolhe o valor adequado, né? Então, eu vou escolher aqui 18 kVA também. Escolhi os valores de base, agora eu vou calcular os outros dois. Então, o I de base vai ser 18.000 por 6.000. 3 amperes. Z de base. Posso usar aquela outra fórmula lá? S igual a V ao quadrado por Z? Pode também. Já calculo o Z direto. V por I, ó. 6K por 3 ampere. 6.000 por 3, 2.000 ohm, ou 2 kΩ. Então, determinamos, né, todos os valores de base. Beleza. Agora, vamos fazer a representação em PU. Então, começando aqui pela tensão. Ó. Tensão em PU. Valor nominal, 6.000. Como eu escolhi 6.000, então valor de base, 6.000. Vai dar 1 PU. Então a minha tensão aqui, ó, 1 PU. O meu S, S em PU. Como eu escolhi 18K, vai dar 1 PU. Então aqui o S, 1 PU. E a corrente, né? Todos os demais cálculos eu posso fazer em PU. Então, o I em PU é S por V, né? Então, S em PU por V em PU. Então, eu tenho aqui 1 por 1, que costuma dar 1. Então, a minha corrente, ó, o meu I, um PU. Certo? E a impedância aqui, o Z agora. Meu Z em PU é igual V por I. V por I. Em PU. Meu V vale 1. Meu I vale 1. Que dá 1 PU.
né? Então, o Z, 1 PU. Está representado, então, o meu sistema, ele todo em PU, né? Aí, ó, vamos supor que a gente tinha representação do circuito, né? Deixa eu copiar ele, só para entender melhor. Vou pegar esse circuito aqui. Tá, então você tinha isso aqui, né? Você foi lá analisar num ambiente de trabalho. Ixi, travou o negócio. E aí você observou o circuito, ele estava dessa forma aqui, ó. Só com isso aqui, todo ele representado em PU. Aí você bate o olho nisso aqui, puxa vida, mas quanto que vale essas grandezas aqui? Então, lógico que se existe um circuito representado em PU, né? Ah, você compra lá um transformador, tem todas as informações lá em PU. E lá em anexo tem uma legenda com os valores de base. Então você observa os valores tudo 1 PU, 1 PU, 1 PU, mas quanto que vale nominal? Então você tem que pegar esse valor aqui por unidade e multiplicar pelo valor de base. Então vamos fazer o contrário aqui, a gente encontra os valores nominais, ó. Quanto que vale a corrente nominal desse circuito aqui? Ah, ela é um PU, qual que é o valor de base para o circuito? Ela é corrente, o valor de base da corrente é 3. 3 ampere, porque 1 vezes 3 é 3. Qual que é o valor de base da potência aparente? 18K. Se aqui é um PU, então é 18 kVA. Né? Ah, o Z, quanto que vale a impedância desse circuito aqui? Qual que é o Z de base? 2000, então vale 2000 ohm. E a tensão? Tensão de base, 6 kV. Aqui é um PU? 6 kV. Deu para pegar? Ó? Vamos fazer um outro aqui. Né? Digamos, vou analisar lá um circuito. E tem um negócio da seguinte forma. Ó. Vou fazer em azulzinho aqui. Aqui o gerador, a linha e a carga. Agora vamos trocar valores. Ó. Tensão 0,25 PU. Aqui eu tenho o valor de corrente, né? E a potência aqui, S 0,8 PU. Né? Corrente 0,8 PU. Eu vejo um negócio assim, né? Determinado trecho, né? Não precisa fechar a conta. Mas vamos admitir aqui, tensão de base para esse circuito é 1000 volts. O S de base para esse circuito é igual a 12.000 kVA. 12.000 VA, 12 kVA. Quanto que vale, então, a corrente nominal, a tensão nominal e a potência nominal aqui desse trecho do circuito? Basta multiplicar, né? Ó. Não tem o 0,25 PU? Qual que é o valor de base? 1000. Então aqui eu tenho 250 volts. 0,8 PU é a potência. O valor de base é 12 kVA. Então eu tenho 12 vezes 8, 9,6 kVA. Não é isso? 0,8 PU é a corrente. Qual que é a corrente nominal?
Ah, mas eu não tenho I de base. Dá para calcular, ó. I de base é igual S de base por V de base. 12.000 por 1.000 dá 12 ampere. 12 vezes 0,8, 9,6 ampere, né? Então, a ideia é essa. Ó. Valor em PU é igual ao valor nominal por valor de base. Se eu desejo o valor nominal, é o valor de base vezes o valor em PU. Certo? Alguma perguntinha aí? Beleza. Então, tarefinha, né? Tarefa, que horas são? Tarefinha. Tarefa 18 de agosto. Então tá aqui o sisteminha, né? Gerador linha carga, simples. Carga 20 kVA, 800 volts. Tem aqui a corrente, tem impedância. Determine os valores de base. Represente o sistema em PU, né? Então você vai escolher aqui tensão, potência de base e vai encontrar corrente e impedância de base. E aí representa tudo em PU. Tá para hoje, para registrar a nossa frequência. Eu vou criar a tarefinha ali, mas eu não deixo o prazo até hoje. Eu vou deixar aí, sei lá. Vou deixar até a nossa próxima aula aí, que é
quinta-feira. Então vou deixar aí até quinta aí. Beleza? Qualquer coisa é só perguntar. Tá atribuído lá.